Prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos aqui nessa segunda-feira, iniciando a semana já na palavra de Deus, já com a palavra de fé e de esperança para os nossos corações, crendo que o Senhor está conosco, que nós teremos uma semana abençoada, próspera no Senhor. Então, desde já eu agradeço a todos vocês que têm nos assistido aqui na nossa TV As Nações, nossa TV Web As Nações, e lembrando a vocês da nossa programação aqui diária, abençoando a sua vida. Todos os dias nós temos programação ao vivo, programação musical, programação infantil para casais. A segunda, quarta, quinta, sexta, todos os dias aqui você vai encontrar uma palavra de Deus para o seu coração. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, fazer seus comentários também, participar com a gente aqui na nossa TV, ok, pessoal? Então, hoje, mais uma vez, no nosso programa Encontro de Fé, eu quero compartilhar alguns pensamentos com vocês. Quero compartilhar aqui algumas ideias com os meus amados irmãos. E nesta manhã, eu quero falar com vocês sobre as características da fé. Algumas características que são inerentes à fé, que são necessárias para que a minha vida, baseada nessas características de fé, seja uma vida de milagres. Uma vida de uma pessoa que recebe o cumprimento das promessas de Deus. Então, se você deseja viver uma vida de milagres, se você deseja ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, se você deseja ver a sua vida ministerial crescendo, sua vida emocional, sua vida familiar se desenvolvendo, qual é o fundamento de tudo isso? É a fé que move todas as coisas. E muitas vezes nós acabamos não alcançando aquilo que buscamos por alguns problemas. Por isso que é importante falarmos aqui de algumas características da fé. A primeira característica que eu quero compartilhar com você é uma diferença que as pessoas às vezes confundem fé com esperança. Fé é uma coisa, esperança é outra coisa. O que move a mão de Deus não é a esperança, o que move a mão de Deus é a fé. É a fé que vai mover a mão de Deus em nosso favor. O que é esperança? Esperança, como o próprio nome está dizendo, é esperar que alguma coisa no futuro aconteça. Por exemplo, se você trabalha e você tem ali o dia certo do seu salário para receber, digamos no dia 30 do mês, dia 30 do mês, o que é esperança? Esperança é eu vou receber o meu dinheiro. Então você espera até o dia 30 para receber o seu salário. Isso é esperança. Esperar o futuro para que eu receba o que o futuro tem reservado para mim. Mas isso não é fé. Muitas pessoas se confundem achando que isso é fé. Não é fé. Fé não espera. Fé não é esperança. A diferença de fé, a principal diferença entre fé e esperança é que a esperança ela é futurística. A esperança, ela espera o amanhã. A fé não é futura. A fé não espera o amanhã. A fé é presente. A fé é hoje. A fé é agora. O tempo de conjugação do verbo da fé é agora, hoje. Esse é o tempo presente. Esse é o tempo da fé. O tempo que nós conjugamos esse verbo fé é agora. Quando eu digo que é amanhã, ou é um dia, ou quem sabe, isso não é fé. Isso é esperança. E esse é um dos problemas porque tantas pessoas não têm alcançado aquilo que têm buscado de Deus, porque ela baseia o seu pedido em uma esperança, não numa fé. Ela baseia o seu pedido, a sua crença, na esperança que, quem sabe, vai acontecer. Isso não é fé, isso é esperança. Fé é convicção. Fé é certeza que as coisas já aconteceram. Entenda que no tempo de Deus, no tempo da eternidade, tudo está no presente. Tudo está acontecendo agora para nós. Então, a fé é isso, a fé é agora. Agora eu estou curado. Agora a minha família está transformada. Agora, isso é o tempo da fé. A minha oração tem que ser baseada nesse princípio, nesse pensamento. Então, eu ativo a minha fé para o hoje. Eu ativo a minha fé para o agora, para o agora. Mesmo naquilo que eu não estou vendo, mesmo naquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que já está sendo feito, que já foi feito no mundo espiritual. Eu só preciso esperar, aqui sim, esperar para receber.
para se manifestar, melhor dizendo, aquilo que eu creio que eu já recebi. A Bíblia diz que Daniel orou e ficou orando, orando, orando por uma resposta e aquela resposta não vinha. Mas ele continuou insistindo em oração. Só que quando vem a resposta, o anjo vai dizer, olha, desde o primeiro dia que você orou, a resposta já veio. Talvez a gente ore e isso aconteça. Quando eu oro com fé, a resposta acontece naquele dia. Talvez a manifestação do meu pedido, ela possa demorar por algum motivo. Ela possa vir amanhã ou depois por algum motivo. Só que eu tenho que me firmar na minha oração de fé. Eu tenho que me firmar na minha oração de fé. E crer que não, eu já orei, agora eu vou agradecer a Deus pelo que Deus já liberou sobre a minha vida. Agora eu vou crer e agradecer a Deus pelo que eu acabei de pedir, porque eu creio que Ele já liberou sobre a minha vida. Se eu oro por cura, então eu oro, repreendo aquela doença e creio que eu já estou curado. Mesmo que os sintomas ainda estejam sobre mim, eu creio, não, mas eu estou curado em nome de Jesus. E eu agradeço, Senhor, pela cura. O que eu vou ver agora, a partir de agora, é a manifestação da cura no meu corpo. Mas eu creio que no mundo espiritual, a palavra de ordem, a palavra de cura já foi liberada. Então, o que é a fé? A fé é crer que no mundo de Deus, no mundo da eternidade espiritual de Deus, a palavra de ordem já foi dada. Quando eu orei, a palavra de ordem já foi dada. Isso é a fé. Eu creio dessa forma. Eu creio que já foi liberado. Eu creio que já foi feito. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Por exemplo, quando Cristo morreu na cruz, ali foi a manifestação do que aconteceu no mundo espiritual. E o que aconteceu no mundo espiritual? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Jesus morreu antes da fundação do mundo, mas a manifestação foi somente há 2000 anos atrás. O mundo não havia sido formado, mas o Cordeiro já havia sido sacrificado no mundo e na mente de Deus. Só que a manifestação aconteceu na cruz do Calvário. Isso é a fé. No mundo espiritual, eu oro, já aconteceu. O que eu tenho que esperar, e aí sim esperar, e aí esperar a manifestação daquilo que eu orei. A manifestação daquilo que eu creio. A manifestação daquilo que eu creio, que eu sei que no mundo espiritual já foi liberado sobre a minha vida. Primeira característica, então, da fé, que a fé é diferente da esperança. Fé é diferente da esperança. Segunda característica que eu quero compartilhar com você, segunda característica que eu quero compartilhar com você é que muitas vezes a pessoa diz que tem fé, mas ela tem depositado a fé dela vamos dizer assim, no alvo errado. Tem depositado a fé dela no alvo errado. E essa característica aqui é muito sutil, muito sutil. Até um tempo atrás eu não havia percebido ainda esse tipo de erro ao falar sobre fé. Porque é tão sutil que passa desapercebido, Onde nós temos depositado a nossa fé? Samuel, é fácil, eu tenho que crer em Deus. Mas será que nós estamos realmente depositando a nossa fé em Deus? Por exemplo, existe uma frase que é comum os cristãos falarem, que parece uma frase normal, até então soava normal no meu ouvido, hoje pode ser que ela carregue uma verdade a mais nela, que pode estar impedindo as pessoas de receberem algo de Deus. A pessoa diz, não, eu tenho uma grande fé que Deus vai operar na minha vida. Eu tenho uma grande fé que Deus vai operar na minha vida. A minha fé é grande. Deus vai fazer, a minha fé é grande. Parece que é uma frase bíblica, né? Parece uma frase boa. Eu tenho uma grande fé. Eu sei porque eu tenho uma grande fé que Deus vai estar trabalhando na minha vida. Mas existe uma linha muito, muito tênue, uma linha muito fina entre isso ser fé no certo e isso ser fé no errado. Como assim, Samuel? Quando eu digo eu tenho uma grande fé, eu tenho fé que vai dar certo, a minha fé é grande que vai dar certo, às vezes o que está acontecendo? A pessoa está confiando na fé dela. Ela está tendo fé na fé. Eu vou explicar isso melhor. Talvez você esteja escutando isso a primeira vez que você esteja escutando isso, você não consegue ainda assimilar plenamente. Você já ouviu dizer assim, ó, vamos para aquela igreja porque ali tem um homem de Deus que quando Deus ora, quando ele ora, Deus fala com ele, e quando ele ora, as pessoas são curadas. E a pessoa vai lá. Mas ela vai lá porque crê em Deus ou porque ela crê naquele homem de fé? A fé dela está depositada aonde? Em Deus ou naquele homem? Ou na fé daquele homem? Vamos juntar a nossa fé aqui, a sua fé com a minha fé.
e Deus vai operar. Vamos juntar aqui um ambiente de fé, a nossa fé vai crescer e Deus vai operar. Em quem é que eu estou confiando? Em Deus ou no acúmulo de fé daquele ambiente? Eu estou confiando no Deus Todo-Poderoso ou porque a minha fé é grande o suficiente para operar? Em quem que eu estou confiando? Entenda que muitas vezes o cristão acaba depositando a fé na fé. Está entendendo o que eu estou falando? Ele acaba crendo na fé dele. E por causa que ele crê que na fé dele, que essa fé dele vai operar. É claro, mas Samuel, não é tudo pela fé? Mas é a minha fé em Deus, não é minha fé na fé. Não é eu crer naquilo que eu creio, é eu crer em Deus. É eu ter fé em Deus. Só que muitas vezes, vou repetir de novo, é muito sutil, é muito sutil essa observação, porque a gente acaba praticando sem saber ou sem perceber. Quando eu deposito a minha esperança, a minha fé em mim mesmo, na minha fé. Quando eu deposito a minha fé na fé daquele homem de Deus. Quando eu deposito a minha fé na oração daquela pessoa. Eu não estou crendo em Deus, eu estou crendo na oração daquela pessoa. Eu não estou crendo em Deus, eu estou crendo na minha fé. A minha fé ela é forte, então Deus vai operar. Não é isso. Eu tenho que crer em Deus. A minha fé pode ser grande, a minha fé precisa ser grande, precisa ser desenvolvida. Mas eu não posso crer nessa fé grande, eu preciso ter a minha fé grande em Deus. Você consegue entender essa diferença? Você consegue perceber essa delicadeza, essa nuance que nós vamos tomar cuidado com a nossa fé para nós não estarmos depositando a nossa fé no lugar errado. Tem pessoas que jejuam mais do que outras, que oram mais do que outras e olha, Deus me usa e como eu tenho uma vida espiritual, como eu tenho uma vida de oração, uma vida de jejum, Deus vai me responder. Onde é que ele está depositando a fé dele? Em Deus ou na espiritualidade dele? Onde é que ele está crendo? Em quem ele está crendo? No Deus Todo-Poderoso ou no crente Todo-Poderoso? Você percebe a nuance dessas coisas? É claro que nós devemos desenvolver a nossa fé, é claro que eu preciso jejuar, que eu preciso orar, é claro que eu preciso ler a Bíblia, mas eu não posso confiar nisso. Eu não posso confiar nisso, eu tenho que confiar no Senhor. A minha fé não pode ser na minha espiritualidade, não pode ser na minha pessoa, a minha fé precisa ser em Deus. Repito mais uma vez, você consegue perceber a nuance de tudo isso? Você consegue perceber que muitas vezes nós acabamos nos equivocando na nossa fé e por isso Deus não nos responde, porque nós depositamos a nossa fé no lugar errado. Depositamos a nossa fé na nossa espiritualidade. Não, mas é porque eu oro, eu jejum, eu leio a Bíblia, então vai acontecer. Não é por causa disso, é por causa de Deus. Quando eu digo isso, eu estou depositando a minha fé na minha religiosidade, a minha fé na minha espiritualidade, e não depositando a minha fé em Deus. Quando eu digo que Deus vai operar porque a minha fé é grande, porque eu tenho uma grande fé, mais uma vez, eu não estou crendo em Deus, estou crendo na minha grande fé. Aí Deus vai operar porque eu vou crer porque aquele homem de Deus, aquela pessoa que Deus usa, quando eu chegar lá eu sei que eu vou ser curado porque aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquele profeta, aquela profetisa, eu estou depositando a minha fé em quem? Em Deus ou nessa pessoa? Nessa pessoa, infelizmente. Eu não estou aqui anulando homens de Deus e mulheres de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que nós não podemos depositar nossa fé nessas pessoas. Quando nós abrimos a televisão em alguns canais evangélicos, de alguns programas cristãos, o que é que você vai encontrar lá? Vem aqui sexta-feira no templo, na catedral, não sei aonde, porque o homem de fé vai estar aqui, o pastor falando de tal, o apóstolo falando de tal, e quando ele ora, Deus responde, aí a pessoa vai lá, pergunta, confiando em Deus ou na oração desse homem poderoso? Você consegue entender isso? Muitas vezes nós depositamos a nossa fé no lugar errado. No lugar errado. Por isso Deus não pode nos abençoar. Deposite a sua fé exclusivamente em Deus. A minha fé é grande, mas a minha fé é grande no Senhor. Eu oro, eu jejum, eu leio a Bíblia, eu cresço espiritualmente, mas isso não é a chave. Isso não é tudo. Isso é um caminho para elevar a minha fé em Deus, a minha comunhão com Deus, a minha vida para Deus. Eu não deposito na minha espiritualidade. Senão você é um fariseu. Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele pecador. Obrigado, Senhor, porque eu tenho jejuado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho orado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho dizimado. Eu estou depositando a minha fé numa atitude minha, quando eu deveria depositar a minha fé no que Cristo fez na cruz do Calvário.
no que Cristo conquistou naquela cruz por mim. E é isso que é a verdadeira fé. A minha fé precisa ser direcionada para o lugar certo. A minha fé precisa ser direcionada para a pessoa certa do Senhor Jesus. Aí sim, Deus vai operar na minha vida e na sua vida. Amém? Segunda característica, então agora, terceira característica da fé. Que a minha fé precisa ser desenvolvida. Eu preciso desenvolver a minha fé. Entenda que a nossa fé, quando nós aceitamos a Cristo, é como se nós fôssemos um recém-nascido. Um recém-nascido ele não pode passar 20 anos sendo um recém-nascido. Seria uma aberração, algo fora da normalidade, algo não sadio. Uma criança nascer e passar 20 anos no estado ainda de recém-nascido. Isso não é natural, isso não é normal e nem existe. Eu acho que não existe nenhum caso assim, que eu saiba não. Agora, tem muitos crentes que estão assim. Nasceram espiritualmente, são recém-nascidos espiritualmente, 20 anos depois de igreja, 20 anos aí servindo ao Senhor, continuam sendo bebês espirituais. Porque, dentre outras coisas, não desenvolveram a fé, não desenvolveram a sua fé. Nós precisamos desenvolver a fé. E como é que eu desenvolvo a minha fé? De duas formas, pelo menos. Recebendo a fé através do conhecimento da palavra, um exemplo. Você está me ouvindo aqui, você está ouvindo as mensagens que são ministradas na nossa TV, e essa mensagem fala no seu coração, abre o seu entendimento, e isso gera fé dentro de você. Então a sua fé, ela desenvolve. Primeiro ponto, quando eu me alimento de forma correta da palavra, e esse alimento correto da palavra vai gerar em mim um crescimento no Senhor, um crescimento no Senhor. Rapidamente, deixa eu ler só alguns comentários aqui. Marcele, vamos mandar aqui um alô, depois eu vou voltar para as outras características. Um alôzão para Marcele, Deus abençoe. A Cláudia Mascarenha, bom dia. Cláudia, meu amigo Liduíno. Júnior Silva, pensar que não teria mais seu programa, infelizmente, a gente teve alguns imprevistos aí. Jaque Alves, Deus abençoe a Jaque. A Cláudia colocou, a fé é para hoje, a esperança é para o futuro. Cláudia colocou, recebo hoje, porém a manifestação virá no tempo de Deus. Júnior colocou, por muito tempo coloquei a minha fé em pessoas e demorei muito para colocar a minha fé só em Deus. O Júnior Silva colocou também, como vejo que estou depositando a minha fé no lugar errado? Né? Vamos já ver. Eduardo Souza, há 2 semanas minha esposa faleceu de câncer e eu luto por 2 anos e nunca vi a mulher com tanta fé. Eu me pergunto até hoje por que Deus a levou, sendo que ela tinha mais fé do que eu, Tem coisas, Eduardo, que a gente não consegue explicar nem entender, né? Apesar da nossa fé ela mover montanhas, como a Bíblia diz, né? Fé mover montanhas, Deus ele tem os seus próprios planos para nós. Deus tem o seu tempo para nós. Deus tem um tempo para a minha vida, Deus tem um tempo para a sua vida, teve o tempo da sua esposa. Quem sabe ela viveu aquilo que ela tinha que viver, o tempo que ela viveu, né? Deus sabe todas as coisas. Nós não podemos limitar as possibilidades simplesmente à nossa fé. Muitas pessoas vão dizer, porque ela não creu ou você não creu. Nós não podemos julgar a fé do outro. Nós não podemos julgar a fé do outro, mas nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações, né? De todas as coisas e de todas as situações. Como vejo que estou depositando a minha fé no lugar errado? Essas características que eu falei também, Júnior. Quando eu creio, todas as vezes que eu desfoco de Deus e foco em outra coisa, eu já anulei a minha fé. Quando eu coloco algo a mais na cruz de Cristo, isso é uma fé errada. A minha fé ela tem que se resumir na cruz de Cristo, no que Cristo fez ali. Ele disse tetelestai, né? Está consumado. Então eu tenho que crer na obra consumada. Tudo que eu acrescento à obra consumada é fé colocada no lugar errado. Tudo que eu acrescento à fé, à obra consumada, Deus vai operar, mas eu tenho que fazer isso. Eu creio que Deus é poderoso, mas eu tenho que fazer aquilo. Então, todo esse mais que eu acrescento à obra consumada é uma fé depositada de forma equivocada. É uma fé depositada de forma equivocada. E eu preciso entender isso
e compreender dessa forma, né? E trabalhar dessa forma. Crendo, minha fé depositada em Deus. Esse mais eu tiro, entendeu? Esse mais eu tenho que fazer isso. Mas daquela forma, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Então a minha fé é depositada na pessoa de Deus. Ah, mas Samuel, eu posso receber a oração de alguém? Posso. Posso. Deus pode usar alguém para falar comigo. Por isso que a Bíblia diz, ele deu à igreja uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Porque Deus fala através de pessoas. Então Deus pode usar alguém para orar por mim ou ser curado. Deus pode usar alguém para dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para a minha vida. Deus pode fazer isso através das pessoas. Nós não vamos menosprezar isso. Agora, eu não posso depositar a minha fé naquela pessoa. Eu não posso depositar a minha fé naquela oração. Eu recebo aquela oração crendo em Deus. Eu tenho que crer, não crer no poder daquela oração daquele homem. Ah, é porque aquele homem é poderoso. Então não é mais em Deus. É um homem poderoso. Então eu tenho que receber a oração da fé. É um homem que Deus usa, é uma mulher que Deus usa. Amém. Eu vou receber essa oração, mas crendo em Deus. Crendo no Senhor. Então perceba que é uma linha muito tênue. É uma nuance, é uma pequena nuance que diferencia onde nós estamos depositando a nossa fé. Por isso nós devemos estar nos examinando, né? A nossa consciência. Eu estou fazendo certo? Minha fé está depositada na pessoa certa? Eu estou confiando mais naquela pessoa ou em Deus? Ou no Deus daquela pessoa? É isso que nós precisamos estar sempre analisando, sempre analisando. A outra coisa, e quarta e última característica, que eu já estou aqui no meu horário, já está estourado, quarta e última característica é cuidado com as moletas da fé. Cuidado com as moletas da fé. O que é moleta da fé? Eu me lembro que eu era de um ministério, né? Não vou aqui falar mal, claro, né? É por questão de ética, não é falar mal, mas era onde a nossa fé entendia, então nós agíamos conforme a nossa fé entendia, que nós tínhamos lá nossas campanhas, né? Eu me lembro que eu tinha um copo de água, que era um copo que ficava na minha geladeira. Só quem bebia água era o copo do dizimista fiel. Aí tinha de quarta-feira, Almir, a campanha das portas abertas. Aí a gente fazia um corredor, eu já participei, eu era um dos obreiros que ficava no corredor, e as pessoas passavam no corredor dos milagres, das portas abertas, né? Eu costumo dizer que no início da minha fé isso não tem problema. Porque como a pessoa não entende nada da Bíblia, como a pessoa não tem um fundamento bíblico, ou seja, a fé não fluiu, ela acaba necessitando de algumas, digamos assim, alguma ferramenta para lhe ajudar. Só que isso gera um problema. É quando essa ferramenta de introdução da fé se torna uma muleta da fé. A pessoa aceita Jesus hoje, aí ela acredita que tem que passar por aquele corredor, por aquela porta para receber um milagre. Ela acredita que ela tem que caminhar em cima do sal para ser tocada por Deus. Ela acredita que tem que levar a pedra, igual a pedra que Davi jogou no gigante. Beleza, começou isso aí, mas ela vai ler a Bíblia, vai entender, vai desenvolver a fé. O problema é o quê? 20 anos depois que ela está crente na igreja, ela continua recebendo as mesmas pedras, passando pelas mesmas portas. O que foi que aconteceu? Aquilo que no começo podia ser positivo, agora se tornou totalmente negativo, porque se tornou uma muleta de fé. Mais um exemplo de fé depositada no lugar errado. Se a pessoa não sair com um papelzinho ali ungido, se ela não botar o nome da família dela, levar lá no altar ungido, ela não vai crer. Eu não estou dizendo que não podemos fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo é que isso não pode se tornar uma muleta de fé. Uma fé manca. É isso que está acontecendo. Muitas pessoas têm uma fé manca. Se ela não pegar naquilo que vai, se ela não tocar, se ela não ver, como Tomé, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não ver as suas marcas, se eu não tocar no seu lado, não crerei. Mas Deus é tão misericordioso que Jesus, quando aparece, diz: Tomé, vem cá, toca aqui, toca aqui. Ah, Senhor, agora eu creio. Aí diz: olha, bem-aventurados que não viram e creram. Só que a fé de Tomé não ficou naquilo ali resumido, se multiplicou depois. Ele não precisou mais ver para crer, nem tocar para crer, ele precisou apenas crer. Apenas a fé dele já foi suficiente. Então, outra característica negativa é quando nós temos muletas de fé. Né? Eu botei muleta de fé, mas não é muleta de fé, né? É uma palavra aqui para você entender. Quando nós criamos moletas espirituais,
É quando eu acredito porque eu levei para minha casa aquilo. Porque tá dentro da minha carteira, tá aquilo. A pessoa pega ali aquele papelzinho, coloca dentro da carteira, crendo na prosperidade. Qual a diferença disso para o trevo de 4 folhas que as pessoas colocam na carteira? Qual a diferença disso para o pé de coelho que as pessoas colocam no bolso? Né? Não tem diferença, é muleta do mesmo jeito. Eu não estou aqui criticando de forma equivocada, estou fazendo observação. Que muitas vezes as pessoas têm depositado a fé na coisa errada. A minha fé tem que ser direcionada a Deus. Nós não podemos criar muletas espirituais. A pessoa tem muito crente, se tivéssemos uma visão do mundo espiritual brincando aqui, tem muitos crentes que estão entrando na igreja em pé, normal, mas espiritualmente com muletas. Com muletas. Crendo naquele culto, crendo naquela pessoa, crendo naquela chave, crendo naquela porta, crendo naquele pedaço de papel que vai receber a unção, crendo em muitas coisas, crendo no lenço, crendo na fronha, crendo na meia, não sei da onde, mas não crê simplesmente em Deus. São coisas que nós precisamos ter cuidado no nosso dia a dia para exercermos uma fé bíblica, uma fé bíblica. Amém, queridos? Esse eu queria compartilhar com vocês, em nome de Jesus, Mandar aqui um alô para todos vocês. A Loide também entrou aqui. A Loide tem um programa abençoado. É o sábado o programa da Loide, é? E sabe qual horário? De 10 a meio-dia. Qual é o nome do programa dela, hein? Pés Pequenos. Eu pensava que era Nação Kid. Eu ia dizer Nação Kid. Pés Pequenos aqui da Loide Nogueira, uma benção, uma das nossas líderes de ministério infantil aqui da igreja, todo sábado aqui, de 10 às 11, né? 10 às 11, de 10 ao meio-dia, programa Pés Pequenos, um programa voltado para o público infantil. Uma benção a tia Loide, viu? Loide, abração, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu queria orar por você, em nome de Jesus, orar pela sua família, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar cada pessoa que está nos assistindo aqui nesta noite, nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que tem entendido mais da Tua Palavra, eu creio que nós cremos, como a Tua Palavra diz, que a fé vem pelo entender a Tua Palavra. Cada vez que nós entendemos mais, a nossa fé é aflorada, a nossa fé é multiplicada, a nossa fé é desenvolvida. Pai, nos ajuda a depositar nossa fé apenas em Ti, Senhor. Apenas na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a direcionar nossa fé naquilo que é correto. A direcionar nossa fé única e exclusivamente na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Deus, em nome de Jesus, tira de nós toda a vaidade, tira de nós toda a dúvida, tira de nós, Senhor, todo orgulho espiritual, em nome de Jesus. Que nós possamos diminuir, Senhor, para que Tu cresças em nós. Que nós possamos depositar nossa fé especificamente no Teu poder, na Tua obra consumada, na Tua palavra, no nome poderoso de Jesus Cristo. E isso em si já é suficiente, Senhor. Nós cremos, temos que crer nisso, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que no Teu nome faríamos, então nós precisamos crer nisso. Que Tu, Senhor, faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, nós precisamos crer nisso. A Tua palavra diz que Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e de eternamente. Precisamos crer nisso, Senhor. Crer no que o Senhor já falou, crer no que a Tua palavra nos ensina, crer no que a Tua obra consumada na cruz conquistou para nós. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos viver tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Cristo conquistou por nós naquela cruz, Senhor, manifesta nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo cada vida, Senhor, cada família, renova as forças, Senhor, renova o ânimo. Deus, conforta corações nessa manhã, conforta corações, ó Deus, em nome de Jesus. Restaura vidas, Senhor, em nome de Jesus. Deus, vai renovando forças, ânimo, alegria nos corações, pelo poder do nome de Jesus. Deus, acalma os corações, tira as feridas do coração, as dores da alma, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Toca em vidas, Senhor, toca em pessoas com cura, com fortalecimento, com transformação. Deus, em um nome poderoso de Jesus, nós abençoamos cada pessoa, cada casa, cada família, Senhor, com as bênçãos conquistadas naquela cruz, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abençoe a Jaque, a Loide, o Eduardo, o Júnior, a Cláudia, a Jaque,
a Marcele e todos vocês que estão aqui nos assistindo. Não esqueça, compartilhe esse link com outras pessoas. Nós vamos continuar nossa programação aqui durante todo o dia até a noite. Nós temos programação aqui na nossa Web TV As Nações. Que Deus te abençoe e até mais, em nome de Jesus. Deixei tudo lá fora pra você entrar. O altar refeito, eu fui reconstruído e agora somos só você e eu. Eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você ficar. Te entrego tudo, os meus planos. Preencha esse espaço que é tanto seu. Fechei a porta, deixei tudo.
ainda que doa transbordar.